Didática da Alfabetização, volume 1, Esther Pilar Grossi. Didática do nível pré-silábico. Prefácio, Bárbara Freitag. É tão urgente a modificação das condições de ensino brasileiras, sobretudo quanto à alfabetização das crianças das camadas populares, que não podemos nos restringir apenas à formação de professores e às condições do sistema escolar. Novas e bem-sucedidas descobertas científicas no campo pedagógico podem e devem ser divulgadas e aplicadas. No caso específico da psicogênese da educação, um instrumento essencial de participação sociopolítica, o êxito das pesquisas efetuadas por Esther Pilar Grossi dentro do GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação e Metodologia de Porto Alegre, aplicadas com sucesso por professores de todo o Brasil, demonstra a premência desta publicação. Seu ponto de partida, a constatação de que leitura e escrita são duas ações inversas, portanto, não simultâneas dentro dos seus processos de aquisição. Baseada no pensamento construtivista de Jean Piaget, nas descobertas de Emília Ferreiro e sua teoria da construção léxica, associada à antropologia pedagógica eminentemente engajada de Paulo Freire, esta trilogia intitulada Didática da Alfabetização abrange os 3 estágios decisivos durante a aquisição da linguagem escrita, a saber, o estágio pré-silábico, em que a criança ainda estabelece uma relação necessária entre a linguagem falada e as diferentes formas de sua apresentação, acreditando que se escreve com desenhos. O estágio silábico, quando as incoerências com as hipóteses do estágio anterior são percebidas, surgindo assim uma nova teoria, a de que cada sílaba necessita ter uma letra, em geral uma vogal. E finalmente o estágio alfabético, onde a hipótese anterior é novamente reformulada, surgindo agora como uma hipótese coerente de uma correspondência relativa entre fonema e letra. Incluindo diversos anexos com lições e atividades planejadas, Didática da Alfabetização demonstra como as didáticas dos níveis pré-silábico, silábico e alfabético não representam momentos distintos do trabalho de alfabetização. Ao contrário, devem ser operacionalizadas simultaneamente. Acreditando que esta publicação proporcionará avanços à discussão de nossa prática alfabetizadora, especialmente aqueles educadores que trabalham com as classes populares, faço o meu convite à sua leitura atenta do prefácio de Madalena Freire. Em pedagogia, a ambição é um dever, do prefácio de Sara Paim. Com a publicação das peças-chave de seu trabalho, Esther Grossi, de mais de 10 anos, sua experiência pedagógica, o esforço de teorização e o produto de seu envolvimento político se tornam agora acessíveis a um público bem mais amplo, incluindo pesquisadores, educadores e políticos. Do prefácio de Bárbara Freitag. Matemática, psicopedagoga, escritora,
Fundadora em 1979 e desde então pesquisadora do GEMPA, Esther Pilar Grossi ocupa desde 1989 o cargo de secretária municipal de Educação de Porto Alegre. Obras publicadas: Nova Iniciação à Geometria, edição Tabajara, 1971. E Psychogenèse et Prédication du concept de multiple, sua tese de doutorado, École de haute étude en Sciences Sociales, Paris, 1985. Além desta trilogia, Didática da Alfabetização, Pais e Terra, 1990, composta pelos títulos Didática do nível pré-silábico, Didática do nível silábico e Didática do nível alfabético. Apresentação geral. O êxito de suas aplicações por professoras criativas, desde Rondônia até o Rio Grande do Sul, com resultados cada vez mais animadores, nos encoraja e nos impulsiona a tornar ainda mais conhecidas as didáticas dos níveis pré-silábico, silábico e alfabético, aparecidas já há algum tempo, publicadas pelo GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. Os prefácios de Bárbara Freytag, Madalena Freire e Sara Paim, em cada uma das didáticas, avalizam e reforçam nossas convicções pela competência de cada uma delas. Da nossa parte, tanto nos trabalhos do GEMPA, onde continuamos as pesquisas de alfabetização e aprendizagem, como na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, desde 1º de janeiro do corrente ano, temos a oportunidade de avançar na compreensão do que se passa na cabeça de nossos alunos, enquanto aprendem a ler e a escrever. Testemunha isso o que acabamos de apresentar em Alfabetização, uma questão popular, publicação que nasceu a partir das inúmeras perguntas dirigidas a Emília Ferreiro, quando, a 12 de julho deste ano, ela proferiu uma palestra a 14 mil professores reunidos em um ginásio de esportes em Porto Alegre. Neste texto, apresentamos uma noção muito nova que emerge da continuação de nossos estudos. Trata-se da noção de zona proximal no processo de alfabetização, a qual amplia de muito a noção de nível psicogenético na escrita ou na leitura. Em primeiro lugar, reforçamos o que já acenávamos nas 3 didáticas, de que não há simultaneidade entre os processos de aquisição da leitura e da escrita enquanto eles se dão. Justamente a compreensão de que a leitura e escrita são 2 ações inversas representa uma culminância na caminhada da alfabetização. Por outro lado, mesmo considerando a escrita ou a leitura em separado, pode-se estar em níveis diferentes se se tratar de unidades linguísticas diferentes. Acresce-se a essa realidade o fato de que a associação entre sons e letras é uma problemática paralela à compreensão de como as letras se articulam para produzir a escrita e propiciar a leitura de palavras, frases e textos. A combinatória das performances dos alunos nestes 3 eixos por onde se dá a alfabetização, escrita,
A leitura e a associação entre as letras e sons é que caracteriza o que passamos a chamar de zona proximal nesta aprendizagem. O quadro a seguir expressa graficamente o que acabamos de explicar. Esquema de ordem parcial que explica a alfabetização. Leitura, associações, letra versus som, escrita. Textos. PS1, PS2, SA, frases, PS1, PS2, SA, palavras, PS1, próprio nome, PS2, SA, desenho, para ler e escrever, letras, associação a palavras com base socioefetivo, letras, associadas a sons, letras, formando sílabas, palavras, frases, textos, PS1, PS2, SA, frases, PS1, PS2, SA, textos, PS1, PS2, SA, período logográfico, período fonético. Para exemplificar concretamente como isto se passa, tomemos os casos de MJ e de EDI. A zona proximal na aprendizagem de MJ no mês de setembro de 1989, podia ser representada pela região espacial do quadro abaixo. A combinatória dos desempenhos de MJ é muito rara, porque ele se apresentou uma escrita silábica de palavras enquanto pré-silábica na frase, mas mostrou-se alfabético na leitura do seu próprio nome, bem como de outras palavras e uma frase. No entanto, era pré-silábica para ler textos e na associação entre letras e sons demonstrou algumas respostas intrigantes, tais como a de identificar U como H de tatu, G como J de gato, J como J de Marcos. Estudando as respostas de MJ, foi possível estabelecer certas correlações com algumas de suas características pessoais, que conduziram a professora a programar intervenções didáticas especiais para ele. Por outro lado, I tem um conjunto muito mais homogêneo de respostas que o de MJ. Os elementos para esta caracterização dos dois alunos através de observações em sala de aula, bem como do conjunto das tarefas sobre os três eixos em torno dos quais gira a alfabetização, são descritos em Alfabetização, uma questão popular. Segue-se a descrição dos resultados obtidos por I. A escrita do nome próprio e de 4 palavras e uma frase. Leitura do nome. Israel, que escreve seu nome de memória corretamente, associa a segmentos escritos do seu nome segmentos parciais do seu próprio nome falado. Israel, lê silabicamente Isra. Faz a exigência da conservação da ordem das letras, para que seja o seu nome, mas não tem a exigência do sentido esquerda-direita para a sua validade escrita. Produção e leitura de uma história. Muito prontamente ditou a sua história como segue. Era um apartamento de 12 andares. Aí o zelador entrou no apartamento, ouviu um barulhão. Uá, uá. Ai, eu vou olhar nesse buraco. Que baita altura. Vou tomar um pouquinho de água. Não pode ser um sapo. Vamos
todo mundo tacar pedra nele, tirou o parafuso, caiu todo o apartamento. O sapo morreu. Quebrou a perna e disse: nunca mais entro nesse apartamento desta altura. Após escrevê-la, foi lida todinha para ele. Aí então lhe foi passado o texto recém-escrito e lido para que ele fizesse a sua leitura. Ele a fez, vinculando as palavras de sua história, as quais ele sabia de memória, linha por linha no texto escrito. Por este fato, vê-se que Israel não é pré-silábico 1 na leitura do texto. Porque não fez nenhuma referência à necessidade de desenho para poder lê-lo. Outro sim, não é silábico, porque não fez a sua leitura associando cada sílaba oral a uma letra do texto. Neste caso, sempre sobra texto escrito após a leitura. E isto não sucedeu com Israel. Ele terminou sua pseudo-leitura no final do texto escrito. Leitura de palavras isoladas. Após a leitura de sua história, foram-lhe apresentadas as mesmas 4 palavras da tarefa escrita para ver se as lia. Para a bola, ele leu sapo. Para a bolita, leu apartamento. Para a bicicleta, leu o zelador entrou dentro dele. Para sol, leu uau. Ele não faz nenhuma associação entre letras escritas e sílabas orais. Esta leitura revela novamente que sua concepção na leitura de palavras é pré-silábica 2. Israel é, portanto, silábico na escrita de palavras e de uma frase e pré-silábico 2, tanto na leitura de palavras como de texto. Entretanto, na leitura de seu nome dá indícios de leitura silábica. E isso faz coerência com o fato de que é necessária para ele a conservação da ordem das letras para que seja o seu nome. Israel e o conhecimento das letras. Ele conhece os nomes de 12 letras, a saber, A, E, B, I, J, L, M, O, S, T, V, X. Sabe também ao menos uma palavra que comece por cada uma delas. As letras B, C, D, F, P, Q, R, U e Z não são por ele denominadas, mas conhece alguma palavra que comece por elas, em geral uma só. As letras H e N, ele não sabe nem o nome, nem qualquer palavra que inicie por elas. Perguntado se com elas não se escreve, ele respondeu, se escreve sim, eu é que não sei qual. Para a letra I, a do seu nome, ele citou as 4 palavras seguintes: Israel, Igor, Escócia, escoteiro. Para a letra V, citou Vera, Vanessa e a outra Vanessa também. Quer dizer, não lhe era evidente que 2 nomes iguais foneticamente tivessem a mesma primeira letra, uma vez que pertenciam a 2 meninas não iguais. Vê-se que a noção de zona proximal, por ser muito mais ampla que a noção de nível psicogenético, é muito mais personalizante dos progressos de cada aluno que uma classificação que tome por base a performance na escrita ou na leitura de uma só das unidades linguísticas. Propor-se uma caracterização bem pessoal de cada aluno não implica que o ensino deva ser individualizado para ser eficiente. Muito pelo contrário, aprende-se em interação com os outros, e a riqueza das trocas numa turma que tenha por volta de 30 alunos
não é só aceitável, mas desejável. Entretanto, conhecendo-se cada vez mais profundamente como se constrói a aprendizagem da leitura e da escrita, melhor se pode planejar e organizar os trabalhos de aula. É o que vem acontecendo com muitos professores pelo Brasil afora, que estão construindo a cada ano uma confiança bem fundamentada de poder alfabetizar todos os alunos de uma turma em escolas das periferias urbanas, compostas por crianças oriundas de famílias das classes populares. Muito particularmente, vale citar Vera Manzanares, nossa companheira do GEEMPA, que ganhou o prêmio 15 de outubro, Alfabetização, um desafio nacional, do Ministério da Educação por sua ousadia, competência e eficácia na regência de 3 turmas de alunos muito pobres, cujos resultados quantitativos foram de 75%, 100% e 100% respectivamente, aliados à excelência da qualidade da alfabetização produzida. Na certeza de que no Brasil não há mais recuo no direcionamento da alfabetização, a partir das descobertas de Emília Ferreiro, associadas à antropologia pedagógica eminentemente engajadas de Paulo Freire e ao esforço de grupos como o GEMPA, que fazem a transposição didática destas ideias, nos congratulamos e nos congraçamos com todos aqueles que estão comprometidos com a luta fascinante para alfabetizar no menor espaço de tempo possível o maior número de irmãos brasileiros. Porto Alegre, outubro de 1989. Prefácio. O lançamento da trilogia de Esther Pilar Grossi, Didática do nível pré-silábico, Didática do nível silábico e Didática do nível alfabético, pela Paz e Terra, não poderia ser mais oportuno. Primeiro, porque neste ano de 1989, o GEEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação de Porto Alegre, criado por Esther e sua equipe, completa uma década de pesquisas sistemáticas e de trabalho de alfabetização junto às classes populares. Segundo, porque a coordenadora desse grupo de trabalho acrescentará, neste e nos próximos anos, as suas funções de pesquisadora, psicopedagoga, matemática e escritora, a função política de secretária de Educação do município de Porto Alegre. Encerra com a trilogia uma etapa significativa de sua vida profissional, abrindo uma nova, bastante promissora. O pedido de Esther de prefaciar o primeiro volume da trilogia, Madalena Freire e Sara Paim se encarregarão dos prefácios para as outras 2 didáticas, formulado bem antes da vitória eleitoral do PT em Porto Alegre. Alcançou-me em um momento igualmente oportuno. Estou mergulhada em uma pesquisa bastante abrangente sobre psicogênese e pedagogia, a apropriação de Piaget pela prática escolar. O tema foi inicialmente tratado em um curso de pós-graduação que ministrei na Universidade Livre de Berlim, 1988-89, ameaçando transformar-se agora em um grande tratado sobre as experiências práticas desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos da América, na Austrália e na América Latina, com base nos princípios do estruturalismo genético.
Desses esforços de apropriação do pensamento de Piaget e colaboradores na prática escolar, a experiência do GEEMPA assume uma posição de destaque. Trata-se de uma experiência bem-sucedida, cientificamente fundamentada, politicamente engajada e duradoura. Em primeiro lugar, com efeito, o GEEMPA vem obtendo, graças à seriedade de sua proposta de alfabetização, um rendimento extraordinário. As taxas de reprovação oscilam entre 5% e 2%, comparadas aos 50% ou até mesmo 60% considerados normais nas escolas ortodoxas. Com o pequeno pormenor de que as crianças egressas das primeiras séries do GEEMPA sabem efetivamente ler e escrever. O GEEMPA não se contenta com os critérios desenvolvidos pelas secretarias de educação para decidir ou não sobre o êxito da alfabetização, pois está essencialmente preocupado com o desenvolvimento de estruturas cognitivas que permitam à criança conhecer o mundo, construindo-o, inventando-o, refazendo-o permanentemente. Em segundo lugar, este esforço pedagógico está amplamente calcado em pesquisas sistemáticas sobre a psicogênese de cada criança, a fim de assegurar a cada uma delas o desdobramento pleno de suas competências intelectuais. Em terceiro lugar, o engajamento político do GEEMPA se evidencia no fato de que sua proposta pedagógico-didática se volta para as classes populares, ou seja, para a população infantil da periferia urbana de Porto Alegre que convive com a pobreza, o desemprego, o abandono por parte das autoridades políticas. Em quarto lugar, a experiência do GEEMPA não é nenhum fogo de palha como tantos outros. Em vez de buscar fórmulas milagrosas e instantâneas de alfabetização para ostentar estatísticas de um falso êxito, optou pelo trabalho persistente, cotidiano, minucioso, bem fundamentado, que agora já dura uma década. Neste sentido, o trabalho do GEEMPA é único no mundo. Não há exagero nessa afirmação, se levarmos em conta que é bem possível encontrar inúmeros projetos que reúnam uma ou até duas dessas características, mas não tenho conhecimento de nenhum outro que reúna as quatro simultaneamente. Comecemos com uma revisão de alguns projetos que tenham tido sucesso em introduzir os princípios psicogenéticos em sala de aula. Os mais conhecidos, certamente, são os de Furt e Wax, 1974, Camille, 1979, Camille e Devrier, 1973, 1981, Camille e de Clark, 1985, nos Estados Unidos, acompanhados de um severo controle científico. Nenhum desses projetos, contudo, teve duração de mais de 2 a 3 anos e nenhum deles voltava-se especialmente para as crianças das classes populares, os slums americanos. Para a maioria dos cientistas americanos contemporâneos, tais projetos tiveram uma validade temporária na época de sua realização, mas estavam mais a serviço de um modismo que se revelou efêmero. Piaget rediscovered que de um genuíno interesse político e prático de alterar a fundo a realidade educacional americana. Nada mais revelador, boa noite, que o tom cético de muitos autores reunidos em Modgil e Modgil.
Piaget, Consensus and Controversy, 1982. Furt e Wax, 1974, que estavam realmente interessados em dar continuidade à sua School for Thinking, apontam, depois de 2 anos, para as dificuldades criadas pelas autoridades educacionais, pelos professores e até mesmo os pais de alunos mais interessados na rotina de um sistema educacional tradicional, mesmo que ruim, que numa proposta inovadora. O ceticismo em relação a Piaget in the Classroom não para aí. Críticos com a perspicácia de Buck Morse, 1982, advertem contra o bias etnocêntrico da teoria construtivista de Piaget, considerando-a especialmente prejudicial se aplicada indiscriminadamente em sociedades dependentes. Mas o tom cético não vem somente dos opositores de Piaget. Nas próprias fileiras piagetianas, Cole, 1986, adverte contra o uso precipitado da teoria psicogenética em sala de aula. O êxito do GEMPA em alfabetizar crianças das classes populares, baseado em Piaget e nos pós-piagetianos, refuta esse pessimismo, demonstrando a eficácia da proposta, apesar das condições socioeconômicas e psicopedagógicas adversas em que vivem as crianças gaúchas alfabetizadas. Quanto ao segundo critério, o do embasamento científico, certamente encontraremos milhares de estudos de orientação piagetiana voltados para a educação e o aprendizado. Já se constituíram verdadeiras bibliotecas repletas com esses estudos na Europa e na América, o que facilmente pode ser comprovado examinando-se o rico acervo dos Archives Jean Piaget em Genebra ou de qualquer biblioteca universitária de Berlim a Harvard. Mas em todas essas pesquisas, teses, trabalhos e publicações, destaca-se o interesse puramente científico ou acadêmico. Estuda-se o aprendizado em seus aspectos puramente cognitivos, não havendo, contudo, na maior parte dos casos, a preocupação de aplicar resultados obtidos a uma prática pedagógica ou de tirar consequências práticas das elucubrações teóricas. Vaide os 6 compêndios de Piagetian Research, editados por Moggio e Moggio, 1976. Ou as várias coletâneas de Piagetian Cross-Cultural Psychology, organizadas por Dassen e colegas, 1974, 1977, 1980. Mesmo os trabalhos de Emília Ferreiro, do Centro de Investigações e Estudos Avançados na Cidade do México, que se dizem trabalhos científicos com implicações para a alfabetização, não esclarecem tais implicações. Coube efetivamente ao GEMPA concretizar na prática pedagógica o construtivismo genético de Piaget em geral e a teoria da escrita de Ferreiro em especial. Nisso, o grupo talvez pudesse aproveitar outras experiências, como as de Furt e Wax, Camille e Devrier e muitos outros, mas o grupo de Esther Grossi foi o primeiro a integrar e transpor para a didática da alfabetização os ensinamentos de Emília Ferreiro, decorrentes do estudo da concepção da escrita nas crianças em idade de escolarização. Muitos leitores já estarão impacientes com minha argumentação, questionando-se porque até agora eu não fiz referência às experiências especificamente brasileiras inspiradas em Jean Piaget. Neste contexto, merecem destaque especial os trabalhos de Lauro de Oliveira Lima, do Centro Experimental e Educacional Jean Piaget, no Rio de Janeiro.
Merece o respeito de todos o batalhador por uma educação piagetiana no Brasil, desde o seu monumental esboço de uma didática escolar para a Escola Secundária Brasileira, 1962, calcada nos ensinamentos da Escola de Genebra e pioneira no mundo. Tanto o Centro Experimental quanto a Escola-Chave do Tamanho não resistem, contudo, a uma comparação com o trabalho do GEMPA em pelo menos dois aspectos fundamentais. O aprendizado promovido por Lauro e sua equipe não se destina às classes populares e não incorpora a teoria da linguagem escrita elaborada por Emília Ferreiro. A primeira escola piagetiana no Brasil beneficiou as famílias capazes de pagar pelo ensino inovador da chave do tamanho, apesar de não haver nenhuma intenção discriminatória de classes por parte do seu fundador, Oliveira Lima e Oliveira Lima, 1983. O comprometimento com as classes populares é, por sua vez, a tônica dos trabalhos de Orly Mantovani de Assis, 1977-1979, realizados em Campinas e em algumas das grandes capitais brasileiras, incluindo a capital federal. Mas o esforço desse grupo de trabalho apresenta outras limitações que não resistem a uma comparação com o GEMPA. Os trabalhos realizados por Orly, com ênfase em crianças das classes populares da faixa etária do pré-escolar, procuram concretizar seu engajamento político através de uma prática que entra em choque com alguns pressupostos básicos da teoria psicogenética. A contratação das defasagens existentes entre crianças das classes populares e das classes médias e altas levou a equipe de Campinas a buscar uma aceleração da psicogênese por vias da estimulação ambiental, a fim de instrumentalizar as crianças de modo que iniciem em pé de igualdade, cognitivamente falando, sua alfabetização, segundo os métodos tradicionais em uso. Em vez de alterar a didática para que esta se adapte ao nível psicogenético das crianças, Mantovani de Assis optou pela alternativa de condicionar as estruturas cognitivas de modo que estejam adequadas aos requisitos oficiais ao iniciar-se a alfabetização. A intenção é louvável, mas os efeitos certamente não são tão eficazes quanto o procedimento do GEMPA. Como o grupo de Campinas não institucionalizou a pesquisa piagetiana para acompanhar a sua prática, o projeto de estimulação pré-escolar de Campinas não atende ao nosso segundo critério de comparação, o da fundamentação científica dos trabalhos didático-pedagógicos. Poderíamos buscar uma comparação do GEMPA com pelo menos 3 equipes de pesquisa que há algum tempo vêm se dedicando à pesquisa piagetiana em classes populares. O casal Carragher e sua equipe em Recife. Os trabalhos de Freytag e suas equipes, realizados em São Paulo e Brasília, e as pesquisas realizadas sob orientação de Chiarotino em São Paulo. A todos esses trabalhos são comuns a pesquisa piagetiana e o engajamento político em favor das classes populares.
Algumas dessas equipes, inclusive, atuam no campo por um período comparavelmente tão longo quanto a equipe de Esther Grossi, mas nenhuma das três atende ao primeiro critério, o da eficácia pedagógica dos trabalhos realizados. O GEMPA é efetivamente sui generis em sua atuação, considerando-se a premissa aqui introduzida da simultaneidade em um mesmo projeto das 4 características ou critérios acima mencionados, do êxito pedagógico, da fundamentação científica, do engajamento político pelas classes populares, para falarmos nos termos do GEMPA, e da duração da experiência. Para efetivamente defender esse título de experiência sui generis, no campo da pesquisa e prática piagetianas, talvez fosse necessário introduzir ainda um último critério, o da integração de todos os fatores envolvidos no processo de aprendizado, pois há uma infinidade de experiências e tentativas isoladas de transpor para a prática educacional aspectos isolados do construtivismo genético. Basta lembrar apenas 2. O do ensino da matemática, Aeble, 1954, e o da educação moral, Kohlberg, 1982. Outros exemplos poderiam ser multiplicados. Esther Grossi não se contentou com a aplicação de Piaget e colaboradores ao campo da matemática, área de sua especialização e de seu interesse acadêmico. Foi esse o tema de sua tese de doutorado, defendida em Paris, 1985, e para a qual originalmente o grupo de trabalho por ela coordenado tinha sido criado como Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática de Porto Alegre, GEMPA, em 1972. Percebendo a necessidade de uma abordagem mais ampla na base e com a grande massa das populações marginalizadas, o GEMPA foi refuncionalizado com o seu nome atual, em 1979, ocupando-se basicamente com os processos de aprendizado das classes populares em fase de alfabetização. A necessidade dessa abordagem ampla, integrada da problemática da construção do conhecimento em crianças desprivilegiadas, certamente foi percebida por Esther Grossi no curso de um processo de aprendizado pelo qual ela própria passou em sua experiência com os pequenos alunos das favelas ou vilas de Porto Alegre. Em sua trilogia, ela nos apresenta as etapas e dificuldades desse aprendizado. Aspectos isolados de seu trabalho vinham sucessivamente sendo publicados em revistas educacionais de renome, como os Cadernos de Pesquisa de São Paulo, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Leia e outras mais. Vários livros de sua autoria ou de suas colegas do GEMPA vêm sendo lançados pela editora Quarupi. Inúmeros grupos de trabalho dentro e fora do Rio Grande do Sul vêm discutindo a experiência didático-pedagógica de Esther Grossi e sua equipe, na expectativa de incorporá-la em projetos de alfabetização regionalizados. Foi assim, por sinal, que conheci Esther Grossi no INEP, MEC, em Brasília. Em debates e publicações fora do Brasil, Esther vem aumentando o círculo de seus admiradores, com a publicação pela Paz e Terra das peças-chaves de seu trabalho de mais de 10 anos, sua experiência pedagógica,
o esforço de teorização e o produto de seu envolvimento político se tornam agora acessíveis a um público bem mais amplo, incluindo pesquisadores, educadores e políticos. Temos todos a ganhar com a experiência do GEEMPA e as reflexões teóricas e práticas de Esther Grossi sobre essa experiência. Se até agora falei do GEEMPA, em geral, procurando inserir essa experiência em um contexto mais amplo, foi intencionalmente uma intenção declarada por mim e aprovada por Esther. Achei que o prefácio à trilogia apresentada não poderia restringir-se a um comentário sobre a didática do nível pré-silábico. Exigiria a reflexão do trabalho como um todo. Justamente por isso, os textos, ora apresentados por Esther, são inseparáveis dos trabalhos do GEEMPA, da equipe que o concretizou, das professoras que alfabetizaram, dos alunos que forneceram o material. Não quero minimizar os esforços do grupo, mas, enquanto coordenadora da equipe, Esther representa a alma do GEEMPA. O grupo poderá agora provar a sua autonomia relativa em face de sua idealizadora, durante o período em que ela estiver às voltas com a Secretaria de Educação. Certamente, ela procurará generalizar os efeitos positivos de sua experiência de alfabetização, mas também é certo que os trabalhos no GEEMPA, os membros da equipe, os alunos, sentirão falta da presença diária de sua alma mater.